Escola Bíblica Dominical, lição 6, dia 9 de fevereiro de 2020. Estamos aqui com o tema A Sexualidade Humana. O texto áureo diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, versículos 4 e o 5. A verdade prática vai dizer o seguinte: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Nós encontramos aqui, na verdade prática, já está falando que a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Continuando aqui, vai dizer no casamento. Nós encontramos fundamento bíblico para dizer que o relacionamento conjugal entre marido e mulher, intimidade sexual, só é aprovada por Deus dentro do casamento. Temos um versículo em Hebreus 13, versículo 4, que diz o seguinte: honrado, valorizado seja o casamento entre os cristãos, porque os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, não há aprovação dada por Deus para que haja um casamento, para que haja uma intimidade sexual, sem que haja um casamento. Toda relação sexual antes do casamento é chamado de fornicação, prostituição e adultério. E também tem o homossexualismo. Também tem o estupro. Também tem a masturbação. Também tem a cobiça. Tudo isto envolve um pecado. Até sexo com animais a Bíblia também reprova. Mas isso não acontece. Isso é costumes antigos dos povos antigos, fazerem sexo de todo jeito e com qualquer aquele que desejar. Na leitura diária, o assunto será muito esclarecedor a respeito da sexualidade. Temos aqui a leitura diária que diz assim: em Mateus 19, 4 vai dizer: Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino. Em Gênesis 2, versículo 7 vai dizer a criação do homem do pó da terra. Gênesis 2, 18 vai dizer a solidão do homem, a falta da mulher. Gênesis 2, 21 e o 22, a criação de Eva, a primeira mulher. Gênesis 2, 23, a formação do primeiro casal, onde Deus pega Eva e dá ela para Adão, para se procriarem, formarem família e popularizar a terra. Onde Deus disse, em Gênesis 1, 27 e 28, multiplicai-vos, reproduzi-vos, enchei a terra e dominai-a. Então, para se multiplicar, para se reproduzir, é preciso a intimidade sexual, a qual foi criada por Deus. Deus deu o órgão reprodutor masculino ao homem e Deus deu o órgão reprodutor feminino à mulher. São diferentes, mas se completam, os quais têm a aprovação de Deus para gerar filhos, mas com uma condição: somente dentro do casamento. Toda relação sexual antes ou fora do casamento é pecado de condenação eterna.
não existe salvação para aquele que pratica o pecado fora do casamento. Isto aqui é uma ordenança de Deus. Existem muitos que querem mudar a ordenança de Deus, criar sua própria doutrina, criar seus próprios ensinos, mas isto aí foi previsto por Jesus, que ele disse que nos últimos dias, né, Mateus 24, versículo 12 em diante, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então hoje, na época final da história, tudo é liberado, tudo é aprovado, até leis têm de aprovação a favor do sexo antes e fora do casamento, e até homem com homem e mulher com mulher, que é abominável aos olhos do Senhor, é condenável. Deus tem nojo desse tipo de relacionamento. Mas estamos nos últimos dias, mas a lição de hoje, a lição 6, que vai cair no domingo, dia 9 de fevereiro de 2020, Deus tem uma palavra para a sua igreja e para o seu povo. No Salmo 128 diz: a plenitude da felicidade conjugal. Deus fez o homem, fez a mulher e com condições de gerar filhos. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Mateus 19, versículos de 1 a 12 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhes seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Este ensino de Jesus a respeito do casamento, perguntaram a Jesus se o homem poderia deixar sua mulher por qualquer motivo. Jesus disse que não. O único motivo que pode deixar, pode se divorciar, é se houver um adultério, uma traição. Ponto. Aí continua, no versículo 9. Olha o que Jesus disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, vírgula, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus está dizendo aqui que por motivo de adultério pode separar, mas se casar com outra, comete adultério. Há alguém que discorde deste ponto de vista bíblico, porque daí para frente ele tira suas próprias conclusões. Se ele procurar referências bíblicas, vai ver que não há espaço para o segundo casamento, mesmo por traição. Este versículo aqui é uma explicação que Jesus está dando, está respondendo. Perguntaram se poderia deixar a mulher por qualquer motivo. Jesus falou que não, só pode deixar por motivo de adultério. Mas se casar de novo, comete adultério. Se nós buscarmos na Bíblia, não encontramos respaldo para que haja um apoio para este versículo. Em lugar nenhum encontramos apoio
para este versículo. Se torna uma heresia dizer que, por motivo de traição, pode se casar de novo. Não tem base bíblica. Se alguém tiver, gostaríamos que você colocasse aí abaixo do vídeo, que nós iremos comentar com você que não há fundamento. No livro de Lucas 16, versículo 18, está dizendo: se o homem deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E quem casar com a repudiada, adultera também. Então, não há condição. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz que o casamento do cristão é válido até a morte. Casou-se, é válido até a morte. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11, está dizendo que a mulher não deixa o marido, mas se deixar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. No livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16, está dizendo que Deus abomina o divórcio. Deus não é a favor do divórcio. Em caso de traição, Jesus abriu uma exceção. Por traição, pode deixar. Perguntaram, pode deixar sua mulher por qualquer motivo? Jesus falou, nas condições de adultério, pode. Mas se casar de novo, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério também. Então, creio que já está explicado a respeito disso aqui. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, que são, primeiro, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas 2 sexos. Objetivo segundo, elencar os objetivos da sexualidade humana. E o terceiro objetivo, apontar as distorções da sexualidade. É um assunto que muita gente às vezes ignora e acha que é escandaloso, mas estamos vivendo uma época de grande espaço de divulgação da área sexual. Muitos jovens sabem de coisas que os pais nem imaginam que eles sabem. Muitos jovens praticam coisas que os pais não podem saber. Muitos jovens hoje estão tomando santa ceia, a qual já perdeu a sua virgindade e vive na prática da fornicação. E isto é condenável ao inferno e precisa se falar para se esclarecer. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz que os fornicários não herdarão o reino do céu. Então nós estamos numa época difícil, onde a mídia pode falar, a escola pode falar, os amigos podem falar, novela pode passar, a internet pode esclarecer. Só a igreja que não pode falar a verdade e orientar, porque muitos se escandalizam e discordam, acham que é coisa vergonhosa. Vergonhoso é praticar o sexo fora da vontade de Deus, reprovado por Deus, o qual traz consequências trágicas. Nós temos aqui a introdução que diz assim: na aula de hoje veremos o que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorreremos à palavra de Deus, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, mostraremos as distorções e os pecados sexuais. São muitas práticas, formas, pessoas que têm lábios impuros porque praticam o sexo imoral, o sexo oral. Outros praticam o sexo anal, o qual a Bíblia também reprova. Tudo isso veremos aqui nesta lição. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está dizendo que os sodomitas não herdarão o reino do céu. Se você buscar aprofundar o significado da palavra sodomita, você vai entender no dicionário, vai entender pela Bíblia. No dicionário Aurélio vai explicar o que é sodomia. Sodomia é cópula anal, penetração anal, acasalamento anal. E isto é condenável por Deus. Onde nós encontramos esta prática no meio da prostituição, na vida dos homossexuais, dos gays, esta prática de imoralidade e outras depravações. Mas a igreja do Senhor foi lavada, remida e comprada pelo sangue de Jesus. Foi purificada, transformada, arrancada do mundo, arrancada da podridão do pecado. É o que nós iremos comentar nesta lição. Tópico primeiro diz assim: Deus criou apenas 2 sexos. Deus criou apenas 2 sexos.
o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Definição do sexo, subtópico 1. O sexo pode ser definido, de acordo com o dicionário Howard, como a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhe um papel específico na reprodução. O ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer. Gênesis 4, primeiro, e Gênesis 30, versículo 21. No Gênesis 4, primeiro, vai dizer que Adão conheceu Eva e ela concebeu. E teve Caim, o primeiro filho do casal. Hoje, aliás, já se sabe o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Tem a ultrassonografia que dá para se perceber o sexo da criança ainda no ventre da mãe. Logo, o sexo não é o resultado de uma engenharia social e política, como o querem os ideólogos do gênero, ou se nasce homem ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Para identificar o homem da mulher, a ideologia de gênero está dizendo que cada um nasce uma mulher dentro do corpo de um homem e um homem dentro do corpo de uma mulher. O desejo, o apetite sexual é oposto. Ao invés do homem desejar uma mulher, ele deseja outro homem. A Bíblia diz que existem demônios que escravizam pessoas. E na Grécia existe um deus grego chamado Hermafrodito. A missão deste deus é transformar mulher em homem e homem em mulher. Ele coloca um apetite dentro do espírito da pessoa que controla a alma, e o desejo da carne é desejar um sexo abominável aos olhos de Deus. Mas Satanás ele tem criado e publicado na mídia e tentado infiltrar nas escolas, nas novelas, nos filmes, e tem induzido muitos jovens a querer descobrir o seu apetite sexual, o qual muitos não têm o Espírito Santo, são pecadores escravizados no pecado, são dominados por Satanás, e o inimigo, o diabo, o leva para obras, práticas abomináveis diante de Deus. Mas aquele que é resgatado pelo sangue de Jesus, purificado no sangue de Jesus, ele é liberto deste poder satânico, o qual o inimigo proíbe que o homem forme uma família, tenha filho. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus o liberta da prática sexual imoral, restaura o seu pudor, seu caráter, e lhe dá uma família com direito de gerar filhos. Mas nós encontramos na lei da Constituinte uma lei que contradiz a lei de Deus, que não é para ser respeitada, mas o mundo quer encontrar base para si, e o diabo criou através da Constituição leis que aprovam. Mas a igreja protesta, a igreja é contra. E por esta razão estamos aqui. E esta lição vai falar sobre a ideologia de gênero, algo satânico que tem bombardeado a humanidade. Mas a igreja protesta contra o pecado. Continuando aqui, no subtópico 2 diz assim: Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Eles não se reproduzem sexualmente. Foram chamados à existência de uma só vez. Em Salmos 33, versículo 6, e Lucas 20, versículo 34 ao 36, está dizendo que o exército celestial foi criado pelo falar de Deus, pelo assopro da boca de Deus. No entanto, o ser humano propaga-se através da junção sexual. O homem se multiplica, como o primeiro nascimento foi o de Caim, Gênesis 4, versículo 1. Logo, através de um só casal, Adão e Eva, vieram a existir todas as nações, línguas e povos que hoje conhecemos. No livro de Atos 17, 26, explica: o sexo foi criado por Deus. Não é inconveniente, não é invencionice humana. Quando desfrutamos de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. É permitido por Deus a prática do sexo prazerosamente, com pudor, com respeito. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está dizendo que
O marido coabite, quer dizer, namore com a sua esposa com entendimento, dando honra a ela como vaso mais fraco, não a obrigando a se tornar uma prostituta, a ter um ato de prostituição com ele para lhe agradar, sofrendo ameaças, muitas vezes espancamentos, muitas vezes estupros. Encontramos história de estupro de homens, lamentavelmente, alguns cristãos, entre aspas, né, porque um homem que é cristão é guiado pelo Espírito Santo. O homem que abusa da sua esposa, desonra, desmoraliza, praticando sexo oral, sexo anal, posições que os filmes pornôs ensinam, revistas pornôs ensinam, e hoje tem uma grande facilidade, através do celular, encontra-se vídeos pornôs, os quais têm inspirado, têm motivado muitos casais a se prostituírem. Filme pornô é de prostituição, não é coisa que Deus aprova. E os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Prostituição, adultério, fornicação, imoralidades sexuais não convém a um casal cristão. Primeiro que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. O corpo da esposa cristã é a habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, lá em 1 Pedro, como falamos, capítulo 3, versículo 7, está dizendo que o marido coabite com a sua esposa com entendimento, dando honra a ela, respeitando-a, ajudando a ela a ser santa diante dos olhos de Deus. Lamentavelmente, muitos cristãos, entre aspas, homens intitulados homens de Deus, estão liberando na mídia a imoralidade sexual, a depravação sexual, dizendo que não é pecado. Mas naquele grande dia, Jesus o mostrará para onde ele irá e a recompensa que ele terá. Continuando aqui, no subtópico 3 do tópico 1. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor os fez macho e fêmea. Gênesis 1, 26 e o 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, o masculino e o feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, né, alguns que fazem cirurgias para mudar o seu semblante, mudar seu órgão genital, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. Quer saber se é homem ou se é mulher? Olhe o seu órgão reprodutor, se é de homem ou se é de mulher. Se você nasceu com um órgão reprodutor masculino, você é homem. Se você nasceu com um órgão reprodutor feminino, você é mulher. Não tem dúvida, não precisa de explicação mais. Tópico 2. O objetivo da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus, tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Subtópico 1. Procriação. Como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se ou multiplicar-se através da união sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis 4, primeiro, fala que Adão conheceu Eva, coabitou com ela, e ela concebeu e teve Caim, o primeiro filho do casal. Depois também coabitou com Eva de novo e teve Abel, e depois teve Sete. E lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4, está dizendo que ele teve filhos e filhas, e se multiplicavam entre si, até chegar no livro de Levítico, capítulo 18, onde Deus proíbe as relações sexuais entre familiares. Antes não era pecado, porque era o início da procriação, o início da população. Mas quando se multiplicou, que se formou as civilizações, Deus mandou Moisés escrever o livro de Levítico, capítulo 18, proibindo estas práticas de sexo entre família, entre pai e filho, irmão com irmã, sobrinho com tias, enteada com padrasto, com madrasta. Tudo isto a Bíblia proíbe. Procriação, subtópico 1. Já dissemos que nós lemos aqui, né? Gênesis 4, primeiro. Continuando. Assim, casamentos serão consumados e seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos. Não pode parar de gerar seres humanos, porque senão a raça humana sai da existência. O povo envelhece, morre e se acaba.
Todavia, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Lucas 20, versículo 34 ao 36. Tanto os que foram para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie, estará findada nossa atividade sexual. Porque o ser humano agora não será mais carne e sangue, em 1 Coríntios 15, 50. Os salvos teremos um corpo de glória seremos semelhante aos anjos. Aleluia. Então, a missão de procriação é enquanto estamos vivos. Depois da morte, seremos espíritos, seremos almas. E a alma não tem intimidade sexual, não se propaga, não se reproduzem. Porque findou a parte física, né? Nós somos carne, temos desejos carnais, necessidades, precisamos respirar, precisamos nos alimentar e também o corpo necessita do namoro. E muitos jovens, às vezes por falta de experiência, por falta de orientação, ou por rebeldia mesmo, ou por desejo carnal, ou por pecar mesmo consciente, eles namoram um namoro impróprio e geralmente perdem a virgindade, pecam diante de Deus, escandalizam o evangelho e decepcionam os pais e geram crianças, filhas do pecado. Que Deus dê graça e sabedoria à mocidade da igreja na prática do namoro. O sexo não é a penetração apenas, o sexo tem suas preliminares, seus toques íntimos, suas carícias, seus beijos, né? O beijo é o início do sexo, as carícias, os toques, até chegar à penetração para se consumar o sexo. Subtópico 2. União conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Gênesis 2:24 diz que o homem se tornaria uma só carne juntamente com a sua mulher e deixará pai e mãe e formará a sua família. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa e pecado perante o Criador. No casamento, porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Subtópico 3. A glória de Deus. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia, há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Cantares 2, de 1 a 4. Aliás, a Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro. Apocalipse 21, 9 e Apocalipse 22, 17. Pode haver algo mais glorioso? A Igreja de Cristo é a obra perfeita. Há quem diga que a maior obra de Deus é o nascimento do homem, mas não é. A maior obra de Deus é levar o homem para o céu através de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tópico 3. Distorções da sexualidade. Algo muito grave, muito constrangedor para a sociedade, para a mocidade. Os novos jovens que estão surgindo, adolescentes, estão aprendendo algo nas escolas, né, na mídia, através de amigos, né, através das vestes que nós encontramos uma mocidade corrompida, provocando uma sensualidade imoral, depravadora, e tendo apoio de muita gente. Até muitos pais cristãos compram roupas sensuais para suas filhas. Não a ensina, como diz em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, não se desviará dele. Mas muitos pais, sem pudor, sem temor a Deus, sem compromisso com as Escrituras, compram roupa para suas filhas se vestirem de uma forma sensual. Mas porque ela quer, ela insiste. Enquanto o jovem estiver no controle dos pais, a responsabilidade pela vida dos pais, pela vida dos filhos, são os pais. Diante de Deus haveremos de prestar contas um dia da educação que demos aos nossos filhos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e o 7 está dizendo que devemos ensinar aos nossos filhos, orientá-los, para que eles possam conhecerem a Deus. A maior riqueza que um pai pode deixar para os filhos é o conhecimento de Deus. E um exemplo de vida cristã comprometida com as Santas Escrituras. Tópico 3. Distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. Subtópico 1.
A fornicação. A fornicação é relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo 1, versículo 10. Logo, quando um casal de namorados ou de noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 5, está dizendo que os fornicários não herdarão o reino do céu. Muitos pais se preocupam que suas filhas tenham a sua primeira experiência sexual porque são virgens, são moças, mas induzem muitas vezes e apoiam seus filhos, os homens, os jovens masculinos, a conhecerem mulheres, não sabendo que Deus valoriza a virgindade do rapaz se casar como cristão. Mas o diabo, ele tem criado um desafio: arrancar a pureza, desvalorizar, tirar a honra que o pai é digno, o qual no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está dizendo: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, que te viva muito bem, muitos anos sobre a terra. No livro de Efésios também, capítulo 6, versículo de 1 a 3, está dizendo: honra teu pai e tua mãe para que vivas bem e que vivas abençoado sobre a terra, e viva muito. Mas muitos jovens não querem aprender a palavra de Deus, preferem aprender com o mundo, com amigos, aprender com amigos da escola, aprender com familiares, e querem seguir um mau exemplo. Mas um dia haverão de prestar conta diante de Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia aqui para muitos jovens que não querem honrar seus pais, nem obedecê-los. Eclesiastes 11, versículo 9, diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Você vai prestar contas a Deus, vai se apresentar diante de Deus pela sua decisão de vida como jovem, rebelde, muitas vezes, que escandaliza, que não respeita. Muitos jovens se sentam na nave da igreja, nos bancos, de frente para o púlpito, às vezes esquecem-se que lá no púlpito tem homens, e ficam provocando sensualidade, mostrando a sua calcinha, sua peça íntima. E isto é pecado, é escandaloso, pode-se falar, mas é necessário que se fale, porque está liberado. E os líderes muitas vezes têm vergonha de falar. É escandaloso, é algo meio chocante, mas estamos aqui pela graça de Deus para falar que veste de mulher tem que ter pudor, vergonha e caráter. Tem que ter modo de se vestir e de se sentar. Continuando aqui. Subtópico 2, adultério. A fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. Mateus 5, 27 e 28 fala: se o homem olhar e cobiçar, já cometeu adultério. Então muitos cristãos não vigiam, ficam cobiçando as mulheres nas ruas, e Jesus está de olho na consciência. Pensamentos impuros, quando se vê uma mulher usada pelo espírito de prostituição, o homem tem que ser carnal para cobiçá-la. Porque o homem espiritual, ele vê, mas muda a sua visão. Tira o olho do foco do pecado. Mas muitos ficam alimentando, soltando piadinha, conversando com amigos, achando engraçado, desejando de uma forma descontrolada, que se chama concupiscência da carne. E a prática da concupiscência leva para o inferno. Então aqui o adultério é um ato sexual fora do casamento, o qual a Bíblia reprova. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. O olhar também Jesus condena. Os adúlteros não herdarão, não terão parte, nem guarida no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Subtópico 3. O homossexualismo é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. Na Bíblia é conhecido como pecado de sodomia, de Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 23, 18 diz que é abominável o homem se deitar com outro homem como que se fosse mulher. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, como já lemos, e 1 Timóteo 1, 10. Essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento que, além de ser monogâmico,
um homem só, uma mulher só, é indissolúvel, é indestrutível. O casamento é até a morte. E heterossexual, Gênesis 2:24, o homem e uma mulher se tornarão uma só carne, se completam no ato sexual. Subtópico 4, a ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero é mais uma talha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo social ou ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a tal pensamento. Deuteronômio 22:5, é abominável o homem vestir roupa de mulher e é abominável a mulher vestir roupa de homem. Deus abomina. Vamos ver que, para a conclusão, apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvor e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura, que jamais esqueçamos de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos imagem e semelhança de Deus. Até aqui chegamos ao final desta lição com um convite a você de ler a lição, ler os versículos, meditar na palavra, guardar a palavra em seu coração. Te convidamos, a você aqui que conhece a nossa congregação aqui, Mutirão Vila Nova, a vir participar nesta manhã de domingo desta aula. Você pode fazer perguntas, você pode mandar um papelzinho escrito, se tiver vergonha de perguntar o que é certo e o que é errado na visão bíblica. E nós queremos te responder pela graça de Deus com fundamento bíblico. Não pode a fornicação, o namoro do jovem. Precisa tomar cuidado, porque a carne ela se descontrola, os hormônios despertam, o apetite aumenta e ao final muitos jovens têm perdido sua virgindade porque tem um namoro liberal. Toques, carícias, se encostam, ficam sozinhos, andam sozinhos, ficam em lugares escuros. Às vezes o pai e a mãe saem, a jovem está sozinha e manda uma mensagem pelo zap para que o namorado venha. Resultado, peca diante de Deus, muitas vezes engravida, e muitas vezes aquele casamento não dá certo e aquela criança é criada sem o pai. É doloroso ser criado sem ter um pai por perto. Quem foi criado sem pai, quem criou filho sem pai, sabe a dificuldade e o sofrimento que é. Imagina uma mãe responder para o pai, para perguntar para a mãe: mamãe, cadê o meu pai? E isto aí é consequência de pessoas que não vigiaram, se entregaram aos desejos carnais e perderam a bênção de Deus na família. E às vezes esta criança, que é criada de um relacionamento descontrolado, irresponsável, sem temor a Deus, ele é criado com padrasto. E às vezes os padrastos não têm o amor para dar para uma criança que não é seu filho. Muitos têm prazer de comprar uma roupa para o seu filho em final de ano, comprar uma comida, comprar um brinquedo, fazer um aniversário, gastar dinheiro com os seus filhos, mas com o enteado. E aquela criança tem desejos, tem vontades, sente falta do seu pai. Para encerrar aqui, eu queria contar uma história, no qual eu fui testemunha. Eu morava em uma casa, e eu ouvi um certo dia de manhã uma mulher gritando na porta do vizinho e reclamando com ele, dizendo assim: olha, eu não vim aqui para você voltar para minha filha. Eu não vim aqui para você ir buscar o seu filho para você criar. Eu vim aqui para te pedir um favor. Vai ver o teu filho, porque o teu filho todo dia fica: vovó, eu quero ir para casa. Vovó, eu quero meu pai. E a avó disse que não aguentava mais. Pediu chorando ao ex-genro, que estava com outro relacionamento já, com outra jovem, morando, deixou a esposa com a criança e a sogra. A avó da criança foi apelar para que ele fosse ver a sua criança, seu filho, que estava lá, querendo voltar para casa. Eu quero meu pai. O pai dava aquela pensão, mas não dava atenção. E a sogra foi pedindo, por favor, se humilhando, para que o pai fosse ver a criança. Que situação difícil. É por esta razão que Deus abomina o divórcio. Muitas vezes a pessoa não quer perdoar uma traição, mas deixa o seu filho
sofrer as consequências. Muitas vezes sente falta do pai, às vezes quer com o padrasto. Padrasto muitas vezes abusam das suas enteadas, abusam dos seus enteados. É lamentável a situação. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra de Deus, casar, viver, cuidar bem do nosso cônjuge, educar nossos filhos e sermos abençoados. Fica aqui para a leitura e meditação. Leia Salmo 128, do versículo 1 em diante, para ver o que é uma família abençoada por Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aguardamos você na próxima aula.